Sejam muito bem-vindos ao nosso Diplomacia Cast, este que é o espaço onde liderança, jogo em time e projetos que geram impacto deixam um legado para o mundo. Aqui você vai acessar o que é ser um diplomata civil na prática. São pessoas que envolvem outras pessoas, constroem em conjunto e transformam ideias em projetos que acontecem. Eu sou Deise Galhardo, diretora de Diplomacia Civil Internacional aqui na Sensibiliza, e eu conduzo você por conversas que revelam trajetórias, decisões e movimentos que constroem um resultado no mundo real. Então, vamos começar. Hoje eu vou receber uma convidada que representa na prática o que é construir um legado através da própria trajetória. Você encontra aqui essa mulher que transforma realmente experiência em legado. Isabel Rodrigues, escritora, educadora, diplomata civil, uma trajetória que inspira, conecta, revela que sempre existe um próximo nível de expansão. Seja muito bem-vinda, Isabel Rodrigues. Muitas palmas para Isabel. Isabel, quero começar aqui que você se apresente para a nossa audiência. Quem é Isabel? O que a Isabel faz? Onde que está a Isabel? Eu estou no Rio de Janeiro, então conte um pouquinho para a nossa audiência sobre você, Isabel. Muito obrigada pela recepção, Deise. Obrigada mesmo. Você faz parte desse projeto da minha vida que deu início no convite para me tornar uma diplomata civil. Então, eu sou Isabel Rodrigues, eu moro em Jundiaí. Hoje, eu atuo como terapeuta holística e como escritora. Mas o meu trajeto de vida sempre foi como educadora, onde eu tive a oportunidade de vivenciar todos os segmentos da educação pública e privada. Tenho uma experiência de gestão educacional, mais de 40 anos só na gestão, e trabalho com professores, sempre trabalhei com isso. Até 2025, esse ano, eu deixei a gestão entre quatro paredes, estou me dedicando à terapia e à escrita. Muito bem, Isabel. E, Isabel, nessa sua trajetória na gestão, na área de educação, em qual momento da sua vida você percebeu que você queria gerar um impacto? Ou seja, um impacto em... Você já gerava impacto, ainda mais na área de educação. Mas em que momento você percebeu que você queria expandir ainda mais? O meu trajeto na educação, na vida profissional, porque eu fiz muita coisa mesmo. Eu sou, assim, domino várias áreas, por necessidade, por sustento, pela situação mesmo de vida. E a educação, ela sempre me trouxe, assim, uma insatisfação. Eu sempre pensei que eu deveria fazer mais e mais. Principalmente, a minha frustração via muito grande quando eu não conseguia atingir ensinando as crianças e não sabia exatamente o porquê, assumia comigo a responsabilidade. Que bom que hoje eu entendo que não é só minha responsabilidade, mas isso fazia eu sofrer muito. E foi aí que eu fui para o campo das terapias, primeiro para eu me curar das minhas dores, para eu entender como que eu funcionava na profissão de docência. Bom, as viradas na minha vida aconteceram várias, mas a mais marcante recentemente foi no período de pandemia. Porque eu já trazia a experiência de seminários, de ajudar professores, muitos treinamentos na educação em todas as esferas, e na pandemia exigiu de mim que, inclusive, eu fosse para os online. E aí intensificou esse meu trabalho
de acolhimento, desenvolvimento pessoal e interpessoal, não só para professores, mas para toda uma comunidade educativa. E eu me recordo que eu trabalhava manhã, tarde e noite. Como terapeuta, fechei minha clínica. E eu continuei atendendo os meus clientes online. Criei um projeto, Fique Bem em Casa. Criando esse projeto Fique Bem em Casa, nesse caminhar, eu encontro a Sensibiliza, e que me convida, eu comecei a acompanhar. Não me recordo a data, mas me convida para o Diplomacia. Então, hoje eu estou aqui, ajudando as pessoas, escrevendo e fazendo a diferença na vida das pessoas. Eu sei que eu faço. Fiz muitas diferenças, continuo fazendo. Mas ainda, parece que ainda falta alguma coisa. Para mim, sempre falta. Eu posso mais. Isso acontece principalmente porque você está sempre buscando, né, contribuir, buscando sempre colaborar. E o que hoje ainda você vê que te move assim, para você continuar contribuindo, continuar criando? O que está aí? O que faz isso aí? O que faz atiçar, né, Isabel? Esse continuamente continuar contribuindo, continuar indo, né, em direção dessa transformação das pessoas. Olha, as pessoas me perguntam muito e até opinam sobre a minha vida, diz, quando é que você vai parar? Eu recebo muitas críticas dizendo, para de trabalhar um pouco, não faça tudo isso. E às vezes eu me pergunto, tenho que parar mesmo? Parar não, mas diminuir. E eu já diminui o meu ritmo. Mas eu sou uma buscadora, eu sou uma encontradora, e nesse período todo, essa experiência pessoal e profissional que eu carrego, eu estabeleci muitas conexões. Eu tenho uma carteira vasta de clientes. Eu tenho, também consegui construir um legado de leitores. E as pessoas me pedem, e eu vou dizendo sim. E eu vou dizendo sim porque eu ainda sinto que enquanto eu estou aqui na Terra, é porque eu posso ajudar as pessoas. E se eu já tivesse cumprido a minha missão, eu confesso para você, Deise, e você sabe disso, eu já estaria no outro plano. Então, o que acontece? As pessoas me pedem e eu sinto a necessidade de ajudar. Eu não sou nenhuma dedicada, eu sou assim voluntária, que eu tenho que resolver o problema do mundo. Não, eu faço a minha parte com muito amor. E se eu posso ajudar, eu te digo, por que não? Eu não estou deixando a minha vida de lado. Eu estou organizada em toda a minha roda da vida para eu me dedicar a todas as áreas. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou seguir os 4 pilares da educação, que é o saber conhecer, o fazer, o ser e agora eu esqueci o outro. Nossa, que falha. O conviver. O conviver. Então, eu busco essas 4 pilares sempre na minha vida. E o aprender, ele é para sempre. Então, eu ensino que é para eu aprender. E eu aprendo para ensinar melhor. É por isso que eu estou aqui. Maravilha. E você escuta, acredito que você mesmo falou, né? Você escuta muito essa fala de você tem que parar, já está na idade de ficar mais quietinha. Não tem um pouco desse etarismo de ver a pessoa sênior no modelo sentado no sofá, sem fazer nada? E aí, quando a pessoa está indo num modelo ou numa linha diferente do que a sociedade enxerga como padrão, isso
não traz ali como eu posso dizer? Eu quero saber como é que você vê isso hoje? Que você é uma pessoa sênior, uma mulher, já trabalhou, criou sua carreira, e você continua ativa. E eu acredito que é porque você gosta e você ama o que você faz. Mas como você vê isso no mundo ainda? Ainda tem muito esse etarismo. Qual é a sua opinião com relação a isso? Desde a sua pergunta, para mim, ela é fantástica, porque o etarismo, ele vem, como o nome até bonito, né? Mas ele vem numa situação de inclusão, aí eu tenho um trabalho que eu desenvolvi com o povo indígena, os originários, e a cacique dizia: se todo mundo trabalha dizendo que a gente precisa de inclusão, significa que um dia teve exclusão. Essa situação, a mim, pessoalmente, não me incomoda, porque uma das coisas que eu fiz minha vida toda, desde quando eu me despertei, vida toda eu estou mentindo. Em 90 para cá, foi eu me conhecer, como que eu funciono. E aí eu cheguei à conclusão que opiniões sobre mim, todo mundo vai ter. E eu aprendi a não me importar com isso. Eu entendo, eu critico, eu me posiciono, mas não me afeta. Então, hoje, eu ser, assim, criticada, apontada como uma pessoa de mais idade que deveria estar ficando quietinha, eu entendo que eu ainda incomodo muita gente, porque quando a gente é diferente, a gente incomoda. Mas, Deise, eu vou confessar para você, a minha vida toda, desde menina, eu fui rejeitada, sofri todos os tipos de preconceitos. Não seria diferente agora. Só que antes eu sofria com isso. Hoje não. Hoje eu falo aquilo que é defeito. Para você, a meu respeito, são as minhas qualidades. E eu me honro, eu agradeço a vida que eu tenho. Eu sei que eu estou fazendo o que eu nasci para ser. Eu sei que eu ainda tenho muita missão ainda para cumprir. E a minha missão realmente é aprender, ajudar e ensinar. E eu estou fazendo isso. E agora, de 2021, após a publicação dos livros, que eles são contos muito gostosos de ler, numa linguagem muito popular, de acesso a toda a classe social, e que traz o autoconhecimento, traz o desenvolvimento, e ele ajuda realmente as pessoas se conhecerem e se comunicar. Depois que eu fiz isso, eu estou sentindo muito mais realizada. Então, eu acho que era uma parte da minha missão que eu ainda não tinha descoberto. Eu descobri isso agora na pandemia. Então, a pandemia, para mim, foi um marco na minha vida. E um marco para todas as pessoas, né? O diferencial é como cada um lidou com esse momento mundial. E aproveitando esse momento, você trouxe que você tem um projeto aí que é da escrita. Conta um pouquinho mais sobre esse projeto, ou os projetos, porque eu sei que você tem vários projetos de escrita, né, Isabel? Então, conta aí alguns dos seus projetos de escrita para a audiência conhecer um pouquinho sobre o seu projeto. Então, desde quando eu ingressei na escola, que foi um marco primeiro na minha vida, foi a escola. A escola abriu, assim, deu um boom na minha vida, e eu cheguei a dizer, espera aqui, esse mundo não é esse mundo aqui pequenininho que eu vivo, tem mais coisas além disso, né? Entrei na educação em 60, então tem muita história aí para contar. Aí eu peguei o gosto pela escrita, e desde então nunca mais parei de escrever. Fui para a área da comunicação, porque eu sou aí graduada, pós-graduada, nas línguas. Então, a área da comunicação realmente é o que me domina.
Mas aqueles escritos que ficam na gaveta, aqueles escritos em cadernos antigos, escritos em computador, em caixas, você nem lembra o que você escreveu ali. Então, na escrita, eu tenho várias frentes. Eu tenho escritas técnicas, esse eu não publiquei. Eu tenho esses contos que se tornou a coletânea de Isabelê e suas histórias, que eu estou no 7º livro, contado pela personagem Isabelê. Outros são livros gostosos, que são poemas, que é para relaxar. Tenho outros que se trata mais da elevação da consciência e tal. Nesse último livro que eu estou lançando agora, ele faz uma junção de tudo isso. Conta uma história de uma forma muito tranquila. Esse aqui é o 7º livro. Ele conta uma história assim bem gostosa, bem fácil de ler. Eu procuro escrever em letras bem grandes para que crianças que estão aprendendo a ler consigam, os idosos também, aqueles que se assemelham à minha idade, também conseguem. E nesse aqui eu coloco várias experiências de vidas, inclusive eu trato bastante sobre energia, sobre a fita energética, sobre meditação, inclusive bem com técnicas. É mais para jovens, especificamente para as mulheres, principalmente as mulheres que sofrem por perdas. Então, esse está reunindo, porque a personagem ela vem crescendo. Bom, esse é um que eu sou apaixonada por essa coleção. Por que eu faço tudo isso? Pela rejeição, pelos preconceitos, pelos bullying, pelo racismo, pela discriminação, a exclusão. Por eu ser quem eu sou, por esse trajeto da minha vida pessoal, até familiar e profissional. Então, agora, recentemente... Pode falar, o Zabelê, ele já está na 7ª edição dessa série? Esse aqui é o 7º título dessa série. O primeiro dela é esse aqui, esse que é o livro pioneiro, e esse livro é o que ajuda aos professores, aos educadores, de modo geral, a criar projetos incríveis para leitura e escrita. Esse livro me deu o prêmio no estado de Mato Grosso em 2024, como o melhor projeto de leitura e escrita desenvolvido numa cidade de Mato Grosso. Então, e quem foi que trabalhou comigo? Porque a gente não faz as coisas sozinho, né? Eu preciso de alguém para fazer. Então, eu tenho as parcerias dos professores que me acompanham há 12 anos, 15 anos, 20 anos. Eles me conhecem enquanto pessoa, gestora educacional, e abraçaram essa causa. Eu vou adiantar um pouquinho desse, dizendo que esse livro de 20 páginas, que as crianças adoram, os idosos também, ele é muito bonito e ele traz aqui várias frentes. Ele está sendo trabalhado numa duas universidades que eu tenho notícias. Uma no estado de Mato Grosso e outra no interior de São Paulo, no curso de pedagogia, para ajudar professores a criarem projetos de alfabetização através da leitura e escrita. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, que eu acho que eu viajei um pouco aí. Respondeu muito. Você falou da série Zabelê e todo o impacto que ela está representando aí na sua jornada. E você também tem outro livro para ser lançado agora, certo? Além desse Zabelê que você já está lançando, o 7º, você tem mais um livro para ser lançado agora, que é um livro específico para um público específico. Conta mais um pouquinho, que eu não quero falar, vou deixar você falar. Eu vou voltar um pouquinho, porque eu estou assim, louca para falar sobre esse livro que nós vamos lançar.
Mas eu quero dizer para você de que eu tenho Zabelê, o meu papel é colorir o mundo. Ele vem com um trabalho voltado para a inteligência emocional, um trabalho voltado para o auxílio, para o apoio a neurodivergentes. Os autistas estão gostando muito, porque eu trago em português, inglês e trago para colorir. Quando a gente faz uma atividade dessa, a gente trabalha as cores na psicologia. E um trabalho muito interessante que eu fiz recentemente foi com um grupo de idosos que resgatam também as suas memórias, e é terapêutico esse livro. E por que eu busquei esse livro para falar antes de responder? Porque a minha preocupação maior é ajudar as crianças que têm dificuldade de aprendizado. Recentemente, eu falo recentemente porque, como eu disse, eu comecei no magistério há muito tempo atrás, né? Vem aí a situação que bom, que tem legislação, que tem um diagnóstico, que o mundo está olhando um pouco mais para os neurodivergentes, embora ainda muito escasso, tem muita escassez de muita coisa. A partir desse livro, e a convite dos diretores da diplomacia, da Sensibiliza, eu aceitei a coordenar um livro cujo nome ficou intitulado como Famílias Atípicas, Vivência de Superação. Para eu organizar esse livro, eu quero agradecer muito a todas as pessoas, os coautores, os diplomatas e todo mundo da Sensibiliza, porque conseguimos mover muitas pessoas para que a gente pudesse colocar esse livro, e ele, digo para você que ele já está pronto, né? Só falta a gente colocar na plataforma e poder distribuir. Então, esse livro, para mim, ele foi, mais uma vez, eu tenho certeza que ele vai ser um divisor de água na minha vida, porque eu me emocionei, eu me emociono, eu sou grata, porque eu aprendi muito, mas muito. Primeiro, sobre tudo aquilo que eu trago desde da minha alfabetização, da alfabetização da minha família, que muita gente tinha problemas de aprendizado. O que eu mais vivenciei na educação foi dificuldades de aprender. E por mais que eu tenha buscado muitos caminhos, eu confesso que eu ainda tinha muita frustração, eu vou usar essa palavra, porque a gente nunca conseguia atender todo mundo. Isso me incomodava. E esse livro veio, e ele parece que tirou-se um peso dos meus ombros, sabe? E ele está muito lindo. E os coautores estão muito envolvidos, muito confiantes, porque ele será uma grande ferramenta para profissionais da saúde, profissionais da educação, para as famílias atípicas, para as famílias tidas como comuns, na verdade eu não sei o que é comuns, então significa que ele está aqui para ajudar em todos os níveis de deficiência. Ele vem trazendo uma mensagem mais ou menos assim: cada um de nós funciona de uma forma, encontra a tua forma de funcionamento e ocupe o teu espaço na vida. Eu posso resumir assim, que é o que eu sinto. Então, gratidão por esse livro. Então, os meus livros estão, assim, a cada livro que eu publico, eu fico muito emocionada. Agora, a primeira vez que eu coordeno, estou com quase 30 coautores, muitos profissionais que a gente tira realmente o chapéu para cada um deles. E eles confiaram no meu trabalho. Consegui conexão com pessoas em muitos estados do nosso país e ainda fui para Canadá e Angola.
Então, esse é o nosso time de coautores. Estou muito feliz. Obrigada, Deise. Então, Isabel, o que você viu assim? Eu acredito que você já com a sua experiência, já construiu muitas coisas e liderou muitas pessoas. E, inclusive, agora liderou aí quase 30 pessoas nesse livro Famílias Atípicas. O que mudou quando você deixou assim de fazer as coisas sozinho e passou a construir em conjunto? Aqui no Diplomacia a gente fala muito e orienta muito os diplomatas nos projetos a eles desenvolverem em time. Liderar é liderar com pessoas. Como é que você vê isso hoje na sua vida, nos seus projetos? Eu aprendi muito com essa coordenação na produção desse livro, porque eu percebi um time completamente envolvido, onde os coautores puderam opinar, se apoiar. Eu tive um apoio muito grande da liderança. Ao mesmo tempo que nós colocamos 5 líderes, e eu quero parabenizá-lo, porque eles fizeram um trabalho fantástico, me ajudaram muito, principalmente trazendo para mim as dúvidas e os anseios, correções, escrita de cada coautor. Eu tive a oportunidade também de trabalhar muito próximo a cada autor. Então, foi uma experiência fantástica, porque conforme eu ia conhecendo a história de cada um, a gente ia passando, compartilhando. Então, foi um trabalho muito lindo, e eu posso garantir para você de que foi, embora eu venha com essa experiência de liderar muitas pessoas que você acabou de dizer, e eu confirmo, porque um gestor educacional que começa numa escola pequenininha e ele vai para as grandes universidades, chegando a quase 20 mil alunos, então significa que tem muitos líderes, muitos coordenadores, muitos diretores que a gente precisa aprender a liderar. Mas o sucesso que nós tivemos com esse livro, e eu especificamente fiquei muito feliz desse trabalho em time, porque é muito diferente. É diferente porque aqui não tem hierarquia. É todo mundo em pé de igualdade. Eu tenho as minhas fragilidades, o outro também tem. Eu tenho as minhas qualidades, ele também tem. Então, aquele momento de integridade, de escuta, o momento de estender a mão uns para os outros, tudo isso eu vi nesse projeto. E eu conheci pessoas fantásticas, né? Maravilha. E hoje, Isabel, quando você fala de legado, o que significa isso para você? Deise, falar de legado, para mim, assim, é estranho, sabe? Essa é uma palavra que a gente escuta muito, né? Como se eu tivesse a obrigação, o dever de fazer algumas coisas para deixar registrado na Terra. Eu entendo mais ou menos assim. Eu posso dizer para você que essa preocupação nunca tive. A minha preocupação sempre foi, e a minha intenção de trabalho, meus projetos sempre foi, deixa eu fazer as coisas assim, o que precisa ser feito com naturalidade. Esse é meu jeito de levar. E por incrível que pareça, hoje eu vou usar a palavra que você usou. Eu estou deixando um legado assim que jamais pensei que eu fosse deixar. Então, não existe esse propósito para isso. O meu propósito de vida é eu fazer o que eu nasci para ser. O que eu preciso fazer? Eu vou lá e vou fazer. Fiz, pronto. Mas o universo ele é tão poderoso que o que a gente faz, a gente resultado. O que a gente planta, a gente colhe.
E eu, nos meus 70 anos de idade, vou fazer agora, completar 73 anos de idade, eu fiz muita coisa para mim e para todas as pessoas à minha volta. E parece que o universo está dizendo assim para mim: pô, Isabel, legal, viu? Você está cumprindo a tua missão aqui na Terra. Deixa eu te presentear com pessoas maravilhosas, com produtos que possam deixar legados. E é isso que está acontecendo. Então, eu posso dizer para você que eu sinto que eu estou cumprindo a minha missão aqui. E eu estou sendo a pessoa que eu nasci para ser. Ou pelo menos eu estou tentando, eu estou nesse caminho. É isso. Muito bom, muito bem. E agora, o que você vê, né? Que tipo de projeto que você é agora aí, nesses vários projetos que você faz parte, que projeto ou movimento, né, que você quer expandir a partir de agora? Ô, Deise, eu quero agregar cada vez mais, principalmente os diplomatas. Então, eu quero desenvolver um trabalho junto com a Daniela Maria, que eu venho acompanhando o trabalho lindo dela. Ela já me convidou para participar como consultora do projeto, eu já aceitei. Eu quero trabalhar muito com a doutora Eurico, no projeto que ela está desenvolvendo. Eu acredito que seja em Cotias, um projeto muito lindo. Também me convidou e eu aceitei. Esse livro, Famílias Atípicas, a Eurico faz parte. E nós vamos reverter a renda em prol do Grupo Sol da Cidadania, que é uma ONG, uma associação da qual eu sempre estou colaborando, e com os livros, com literatura, biblioteca, rodas de conversa, sempre que eu posso, eu estou lá. É um espaço que eu sempre lanço livros da Isabelê, e eles conhecem, eles têm todos os meus livros lá na biblioteca. E é para lá que nós vamos reverter esses valores, essa renda desse livro, Famílias Atípicas, Vivência de Superação. E nesse projeto, o Eurico também vai estar junto comigo e com o Ari Ribeiro, porque existe uma possibilidade de nós fazermos um trabalho lá com adultos atípicos. Então, eu quero, sim, estar com essas pessoas, o que eu puder contribuir para o projeto delas, e eu quero a contribuição delas no meu projeto, porque tanto a Eurico como a Daniela Maria, elas estão organizando um trabalho com meus livros. Então, eu acho que é isso, é o que eu tenho agora, assim, nesse momento. Que incrível. E aqui, como diplomata, nós temos esse grupo fantástico que se conecta, né? Você falou da Eurico, que é uma diplomata, e logo teremos um podcast da Eurico falando do programa Raiz, que é o projeto dela. A Dani também, que vai ter aqui um momento no podcast, ela trazendo o projeto dela, falando um pouquinho mais para todos conhecerem. E essas conexões que vão se formando, né? Muito poderoso essas conexões entre os diplomatas e um colaborando no projeto do outro. Que aqui no Diplomacia é justamente essa incubadora de projetos que vai deixando esse legado, né? Consequentemente, acaba deixando esse legado, como você trouxe aqui no mundo. Então, é muito lindo ver isso. E a Tati, que está lá no Canadá, também está nesse livro, Famílias Atípicas. Eu estava conversando com ela nessa semana, a gente está criando de ir lá no próximo ano e levar o Diplomacia também para as pessoas terem acesso a esse programa, que é um programa onde
nós apoiamos já você desenvolver o seu projeto. E para já finalizarmos, Isabel, que convite você faria hoje para quem está escutando você? Desde antes de eu fazer o convite, eu quero dizer que eu tenho apoiado bastante a Tatiane, no sentido dela, da literatura infantil dela. Eu acompanho o trabalho lindo que ela faz no acolhimento dos imigrantes. Eu sei que Canadá é um país que acolhe muitos neurodivergentes, e então, foi o que você disse anteriormente. O meu projeto, que deixou de ser meu e passou a ser nosso projeto, ele é internacional. E a Tatiane realmente é uma pessoa assim que eu aprendi a ter um carinho muito especial por ela. E o que ela precisar, eu vou estar sempre apoiando. E eu não posso esquecer também da Isabela Vieira, que a Isabela Vieira me conectou a essas pessoas e ela também é uma peça fundamental. Por que eu estou dizendo isso? Para chegar na tua pergunta de que eu quero convidar todas as pessoas que têm um projeto que venha para sensibilizar, que faça parte desse programa, dessa formação da diplomacia, porque é um espaço onde todas as pessoas têm voz e onde nós podemos aprender a trabalhar juntos. Aqui não é uma política de ganha-perde, aqui é uma política de ganha-ganha. Então, não perca a oportunidade de vir com a gente e entender esse mundo que se abre para todos nós de grandes possibilidades. Então, eu quero que aquele pouquinho que eu faço, aquele pouquinho que você, Deise, faz, que outras pessoas também venham e agreguem a isso, porque a gente sozinho não vai longe, a gente não precisa trabalhar muito, só faz uma parte, o outro vai ajudar. Eu estou muito rapidamente, eu sei que já estamos terminando, mas muito rapidamente eu quero lembrar da metáfora da andorinha que, para apagar o incêndio, ela pegava no bico a gotinha de água. E foi perguntada, mas como você acha que você vai salvar a floresta desse incêndio? Ela falou, não, só estou fazendo minha parte. Então, os desafios na educação, os desafios na terapia, que está exigindo cada vez mais, principalmente para professores, para as mulheres de um modo geral, está assim, cheio de desafios. Eu amo tudo isso que eu faço, eu busco ajudar muitas pessoas apenas fazendo a minha parte, porque a parte é dele e ele que vai ter que fazer. Então, eu acredito que seja isso. Então, bem, a diplomacia é um lugar... Diplomacia sensibiliza, ela vem, assim, trazer essa... abrir a nossa cabeça para isso. E tem aqui desenvolvimento pessoal, interpessoal, profissional, e é um time que vale a pena a gente estar juntos. Me diga com quem tu andas, eu te direi quem é. Esse é um ditado muito popular. Muito obrigada, Isabel, pelo seu tempo de estar aqui, de contar um pouquinho mais sobre quem é Isabel, sobre os projetos da Isabel como diplomata. Essa conversa aqui é uma conversa para você que está nos assistindo conhecer um pouco do que os diplomatas estão criando no mundo. O Diplomacia nasce exatamente desse lugar, né? Um lugar de desenvolvimento da liderança, construção em comunidade, execução de projetos com propósito, com resultado. E se essa conversa fez sentido para você, acompanha os próximos episódios e se permita conhecer mais sobre esse movimento. Para você que também deseja ser um diplomata civil internacional, que treina a sua liderança, que deixa aí, vai construindo aí e deixando um legado no mundo, aqui abaixo, na descrição, tem um link para você saber mais e você aplicar, que é uma aplicação, e aí a equipe vai analisar a sua aplicação e ver se esse é o seu momento de se tornar um diplomata.
Muito obrigada pela sua presença, Isabel, pela sua trajetória e por tudo que você construiu. Foi um privilégio conduzir essa conversa com você. E nos vemos no nosso próximo episódio do Diplomacia Cast. Um beijo e até o nosso próximo podcast.